Amém, Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui é Everton, soldado de Cristo Jesus da última hora. Ele tem uma palavra de fé, esperança e convicção, que se encontra em Efésios capítulo 6 e versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo estava querendo advertir a igreja, pois iria acontecer uma luta espiritual, não entre a carne e o sangue, mas sim contra principados. E esses principados se encontram nas regiões celestiais. E somente quem está revestido com a palavra que é de Deus, a palavra sagrada, que é a armadura para nós, para aqueles que acreditam e confiam em Cristo Jesus. A graça esteja convosco em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, trouxe uma revelação que não veio da parte de homem nenhum, mas sim da parte do próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, que estava querendo precaver a igreja de Efésios, que a igreja de Efésios ia passar por uma tribulação, por uma luta espiritual como nunca houve. O apóstolo Paulo estava precavendo. O que é precaver? Estava preparando os irmãos, porque iria acontecer uma luta espiritual. Satanás iria entrar, iria afrontar, iria matar muitos, e ele conseguiu matar muitos cristãos. Mas os verdadeiros cristãos não negaram a fé, não renunciaram a Cristo, mas antes tiveram prazer de morrer na palavra de Cristo Jesus. Teve prazer de defender o Evangelho de Nosso Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, estava querendo trazer uma santidade, uma convicção e certeza de todos aqueles que guardarem a palavra de Cristo e morrerem fielmente, revestindo com a armadura de Deus. Esses sim seriam vitoriosos. Mas agora o apóstolo Paulo entra em um tema que chama a minha atenção. Existem espíritos malignos que se encontram nas regiões celestiais. Os nossos olhos humanos não vê, mas aqueles que têm o discernimento e o entendimento da palavra do Senhor sabem que existem espíritos malignos que estão ao nosso derredor. Ele está atuando na maioria de muitas pessoas. Está lançando seus dardos inflamados e muitas pessoas têm caído e muitas pessoas têm fraquejado em Cristo Jesus. Satanás tem entrado com artimanha no meio da igreja. Eu tenho aqui uma hipótese para dizer para você que Satanás não está preocupado com aqueles que estão no mundo, pois aqueles que estão no mundo já fazem a vontade dele. Ele está preocupado com aqueles que lê e medita e prega a palavra de Deus em espírito e verdade. Ele está preocupado com essas pessoas. Ele não está preocupado com aquelas pessoas que se afastaram, que se desviaram, que se escandalizou em Cristo, pois essas tais já está fazendo a vontade dele. Ele está preocupado com a igreja do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6 e versículo 10, fala sobre um tema tão poderoso que eu e você deveria meditar e analisar, porque o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, estava querendo trazer para a igreja de Efésios. Estão prontos para entrar em uma revelação tão profunda que vocês nunca ouviram, e seus olhos talvez nunca ouviram, ou talvez nunca vai ouvir, ver. Amém? Então, o apóstolo Paulo traz o tema, a armadura de Deus. O que é uma armadura? Você sabe o que é um soldado? Se você souber o que é um soldado, você pode ver e entender que um soldado, ele veste ou se reveste com a sua armadura para poder
entrar no campo de batalha para poder guerrear. Assim somos nós, a Igreja de Cristo. Todos aqueles que fazem parte do exército de Cristo têm que ser um soldado capacitado e revestido pela palavra de Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo estava ensinando para Timóteo, o seu filho na fé, que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: E tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. E em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 3, se não me engano, o apóstolo Paulo vem trazendo uma mensagem para aqueles que têm coceira nos ouvidos, que está juntando para si doutores segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo os desejos carnais. E agora, essas pessoas que se afastaram da verdade, agora estão acreditando em fábulas, histórias para criança dormir, histórias mentirosas, e agora está começando a acreditar em mentiras, palavras de engano, de erro. Pois o apóstolo Paulo disse para Timóteo que nos últimos dias haveria uma corrupção extrema sobre toda a terra. E isso já está acontecendo entre nós. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, e cumpre o teu ministério. Foi por isso também que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, veio trazer essa palavra para a igreja de Efésios. Que o dever da igreja é se revestir da palavra, se capacitar mais e mais, é orar, é jejuar, é se consagrar e é se santificar. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. E vamos ver uma palavra. O apóstolo Paulo ele fala sobre espíritos que se encontram nas regiões celestiais. Os nossos olhos carnais não podem ver. Só aqueles que têm os dons do Espírito podem ver e enxergar Satanás agindo ou atuando na vida de uma pessoa, ou de uma cidade, ou de um país. Nós podemos ver, amada igreja do Senhor, que nesses dias que nós passamos, eu posso ver e sentir que coisas espirituais estão acontecendo. E são poucos aqueles que estão enxergando a luta acontecendo. Uma luta espiritual que está fazendo com que muitos esfriam, abandonem a fé, abandonem seu primeiro amor. A luta está tão grande, amada igreja, que muitos se escandalizaram e se afastaram do Senhor Jesus. Não aguentaram as perseguições, não aguentaram os dardos inflamados do maligno. Foi por isso que fraquejaram e abandonaram a fé.